Hoje eu quero te apresentar os 4 elementos que compõem uma história para que você, com esses elementos agora, consiga montar textos, carrosséis, vídeos de venda, vídeos de conteúdo, o teu storytelling. Tenho falado desse tema nos últimos vídeos, para quem não sabe, né? Eu trabalho com livros desde 2021 diretamente, eu trabalho com livros de literatura, eu lido com histórias e eu leio histórias desde muito pequeno. Então, a ideia de usar a história e transformar em um storytelling para você fazer o teu negócio rodar, o teu marketing acontecer em volta de histórias para mim uma ideia assim, magnífica, ela é maravilhosa. E é por isso que eu tenho trazido tanto isso, porque também penso que hoje o principal fator de diferenciação é a história que você conta para aquilo que você vende. E nessa história está incluída a tua personalidade. Com o advento e o crescimento exponencial das inteligências artificiais, a capacidade de todo mundo fazer conteúdo genérico e ficar muito igual, nós vamos ter que nos diferenciar naquilo que a IA não pode fazer. E uma das coisas que vai nos diferenciar, uma marca da outra, uma pessoa da outra, um perfil do outro, é a capacidade de envolver as pessoas que estão ali em histórias. E eu não digo só num vídeo, vai ser um vídeo onde eu vou contar história, não sei o que. Não, é transformar o conjunto da tua comunicação numa grande história e na construção de um mundo. O tema de construção de mundo é um tema que eu acredito que vai precisar crescer para que você consiga se diferenciar. A nossa venda aqui no digital, ela passa pela construção de um estilo de vida na imaginação das pessoas que nos ouvem. E isso significa construir um mundo diferente do mundo em que elas vivem, dentro do imaginário delas, para que elas queiram viver neste mundo. E quando eu falo mundo, não é fisicamente, o cara vai sair da Terra, vai morar lá em Marte. Não, toda a história, ela vai sempre começar e terminar com uma diferença de mundos. Existe um mundo no começo da história e existe um outro mundo no final da história. Senhor dos Anéis. Existe um mundo lá antes, no filme, na história do Senhor dos Anéis. Uma forma como a Terra-média é antes do Gandalf chegar para o Frodo e falar: meu amigo, temos que destruir este anel. E existe um outro mundo depois que eles conseguem chegar ao final da história e destruir o anel. Então existe um mundo com uma ação maligna que está tomando uma certa forma, e existe um mundo sem aquela ação maligna do Sauron, graças àquilo que aconteceu. Então, como existe sempre um mundo antes e depois, a venda é também o mundo antes e depois. Por que esse carro é bom para você? Porque a tua vida sem esse carro é este mundo, mas com este carro é este outro mundo. Por que essa casa é boa para você? Porque a tua vida sem essa casa é este mundo, que é pior do que este outro mundo com a casa. Então nós precisamos entender como construir este novo mundo para que essa construção imaginária convença as pessoas a comprarem da gente. E aí entram os 4 elementos de uma história. Elemento número 1 de uma história: toda história tem tempo. Então ela tem um espaço temporal. Aqui, no digital, a tua história é contínua, mas você precisa das datas temporais da tua história, do tipo, eu comecei na internet em 2018, eu tentei deixar de ser um one-person business em 2023, me arrependi. Tentei de novo deixar de ser um one-person business em 2025, me arrependi de novo por outros motivos. Mas existe um marco temporal dentro da minha história e eu vou apresentando para você ao longo dos vídeos. É um vídeo contando a tua história? Não, ela vai aparecendo no meio dos vídeos. E você vai ver que todo vendedor, toda pessoa que vende alguma coisa aqui na internet está contando o marco histórico da sua empresa, do seu produto. Eu tenho este clube de livros, eu cuido do marketing de um clube de livros. Eu tenho esse clube de livros aqui. O clube começou em tal ano, o clube tem isso, a história do clube é essa. Toda empresa, tudo que você vende, seja produto físico, serviço, você mesmo, existe um tempo que precisa aparecer, o marco temporal dá contexto, coloca as pessoas dentro da tua história. A gente vive no espaço-tempo. Então, quer colocar alguém imaginariamente dentro de uma história? Situa esta pessoa no tempo. Existe um segundo elemento dentro de toda a história, que são os personagens. Você vai ver que existem perfis de pessoas que fazem isso muito, infinitamente melhor do que eu, que é
colocar os personagens da história à vista. Então dentro da minha história existe eu, existe a minha esposa, existem meus 3 filhos. Aí daqui a pouco existe o fulano lá que trabalha comigo, existe outro fulano lá que é meu principal cliente, existe outro fulano. Quanto mais você coloca os personagens e dá riqueza aos personagens, mais a tua história é boa de acompanhar. Uma boa história é feita de personagens interessantes. O herói tem que ser interessante, o vilão tem que ser interessante, o coadjuvante tem que ser interessante. Quanto mais interessantes os personagens, melhores as histórias. Uma característica do Dostoiévski, que é um escritor que muita gente gosta de ler. Ele tem personagens muito bem construídos. Como os personagens são bons, a história ganha um outro tom, um outro teor. Então você conseguir apresentar os personagens da tua história no teu conteúdo é muito bom. Você vê que tem gente que vai lá, mostra o filho, conta a história do filho, mostra o cliente, vai e conta a história do cliente, coisa e tal. Quanto mais ricos os personagens em termos de características e apresentação e contextualização, mais interessante é a história para quem está ouvindo. Existe um terceiro elemento muito interessante na história, que é o lugar. Lembra? Eu falei, a gente vive no espaço-tempo. A história acontece num lugar. E o lugar faz diferença na história. Faz diferença eu querer morar numa casa que é feita desse jeito, que tem uma estante de livro que eu mesmo construí, que cabe aqui 2, 3 mil livros dentro do meu escritório. Faz diferença eu morar numa cidade X, faz diferença se eu moro fora do Brasil. Eu lembro, em 2020 eu morava na Itália. Mostrava, era lindo, lugar bonito. Cara, muda. O lugar importa. Então você pode estrategicamente mudar de lugar. Vou mudar de cidade por causa do meu conteúdo, claro. Mudar de cidade vai te fazer vender mais? É possível? Se morar nos Estados Unidos e começar a contar a vida lá, pode ser que muita mais gente queira me acompanhar. Então, mudar de país, mudar de cidade, mudar de casa. Ah, vou mudar do apartamento para uma casa, vou mudar para uma casa mais bonita, vou mudar um lugar que tem uma vista maravilhosa. O lugar faz diferença. Vou abrir um escritório, colocar gente para trabalhar lá, um escritório bonito, não sei o quê. Tudo importa. E o lugar importa na história porque é onde as coisas acontecem. Quando você coloca as pessoas num tempo, com personagens e num lugar, você está enriquecendo o imaginário delas para aquilo que você quer construir, que é um mundo perfeito onde elas vão estar no final da história. E veja, como que eu construo um mundo no teu imaginário para você desejar o que eu vendo? Mostrando o meu mundo, mas mostrando as partes do meu mundo que eu sei que são partes do mundo que você quer ter no final da tua história. Isso é a internet, meu amigo. É isso que as pessoas fazem. Eu tenho um cara que foi cliente meu muito bom, incrível, o Alessandro. Vende cafés, os vídeos dele são gravados no cafezal. Então, dá muito mais vontade de tomar um café. Ele tá com o chapéu lá, dá pra ver que ele é um cara da fazenda do cafezal. Então dá muito credibilidade ao discurso. O personagem dele tá mais bem construído, o lugar onde acontece a história tá bem construído. O que ele vende? Café. Ele não vende curso, ele vende café, pô. Ele vende o café que o café que eu tomo, ele vende café. Inclusive, desculpa, Alessandro, esse café que eu tô tomando agora não é teu. Me perdoa. Devia estar tomando só o teu aqui, já que tô fazendo propaganda. Terra Cruz Cafés, adquira, muito bom, maravilhoso. Então, o lugar importa muito na tua história. E por último, quarto ponto, existe o enredo. E o que é um enredo? Vamos tentar descrever um enredo de forma super simples. O enredo vai passar por algumas partes que são chave. Parte número 1, a apresentação do mundo no começo da história. Geralmente, como que isso acontece? Como era a minha vida antes de eu ter aquilo que eu estou prometendo que você vai ter. Como era a minha vida quando eu só tomava café pilão, coado lá no trabalho, com filtro, não sei o quê. É horrível, agora café gourmet. É a vida antes. Como era a vida? O cara pobre e rico, né? Como era a minha vida? Eu era pobre, eu morava numa casa fodida e agora eu sou muito rico, multimilionário, maravilhoso, eu ando de Lamborghini. Isso é parte do enredo, é construir o mundo do começo da história. Quando a história começa, a segunda parte que acontece existe o personagem principal que está nesse mundo vai entrar numa aventura. Então, em 2018, eu era um ferrado, eu trabalhava numa empresa que eu odiava, e aí eu descobri o marketing digital. Então, eu comecei a produzir vídeos e posts. O que é? Aventura. Coisa nova. Eu tinha transição de carreira.
eu tinha um emprego e aquele emprego era ruim, mas eu já tinha crescido na carreira, eu já era diretor de, sei lá, operação na multinacional, não sei das quantas, mas eu era infeliz, não via minha esposa em casa, minha esposa queria se divorciar de mim, meus filhos não me conheciam. Cara do céu, decidi abrir uma empresa, larguei tudo, pedi demissão, saí do zero, abri uma empresa nova, aventura. Então, mundo do começo da história, aventura. O que é aventura na tua história? É o que você faz na tua vida offline. Por isso que o online não é o que te dá dinheiro. O que te dá dinheiro é a tua vida offline, apresentada no online. E aí depois da aventura existe o clímax. Então toda a história vai ter momentos de tensão. Então tem vários momentos de tensão, conforme você vai vivendo, você vai colecionando. E você tem que começar a identificar o momento de tensão. O que é o momento de tensão? Um desafio aparece para você. Você é obrigado a enfrentar o desafio. E você vence, você supera esse desafio. Isso é chave numa história. E aí eu pedi demissão, e abri minha empresa, e aí, cara, nos primeiros 3 meses eu não vendi nada, mas gastei 80 mil reais, eu tinha uma dívida de 80 mil nos primeiros 3 meses da minha empresa. E aí eu não sabia o que fazer. Até que o clímax, o momento de tensão, leva a descobertas. Essas descobertas são o que vão fazer a transição do obstáculo, do desafio, para o mundo melhor. Então eu tinha uma vida neste mundo, era horrível. E aí eu saí numa aventura. Aí eu tive desafios, mas vencendo os desafios eu cheguei neste outro mundo. Então o teu enredo é basicamente 4 partes. Você pode ver muitas outras divisões de enredo, isso que é uma super simplificada. E é isso que você tem que apresentar o tempo inteiro no teu conteúdo. Por quê? Porque é isso que vai cativar as pessoas, porque elas querem a mesma coisa. Todo mundo vive mais ou menos vidas muito parecidas em termos de conexão entre você e a audiência. Você vai falar com pessoas que vão se identificar com uma parte da tua história e vão olhar para você e ver, olha, esse cara tá nessa parte da história que eu queria estar e eu tô nessa daqui. Então eu tenho que ouvir ele e seguir ele. Por quê? Porque dentro de uma história hollywoodiana existe a figura do mentor, do herói. Então você apresenta a tua história como personagem principal para que as pessoas passem a te enxergar como mentor para a história delas, onde elas são o personagem principal, e elas identificam isso porque elas percebem que a história que você viveu é a que elas queriam viver. E portanto faz sentido que você seja um mentor para elas. Porque se você passou por tudo aquilo que elas pretendem passar, significa que você vai ser capaz de ajudar elas a passarem também. Essa inferência é real? Não. Mas não importa, porque essa inferência acontece no imaginário das pessoas. E aí você vai torná-la real sendo capaz de fato mentorar essas pessoas no caminho. Ou fazer com que o teu produto leve elas até o lugar que elas querem chegar. E isso é o que vai fazer você criar um conteúdo muito mais cativante e vendável. E se você gostou disso aqui, quer aprender mais sobre isso, esta é a última semana, são os últimos 3 dias para você fazer a tua inscrição no workshop A Oportunidade da Década. Eu vou montar o teu One Person Business com você sábado de manhã e nós vamos fazer conteúdo, a estratégia de conteúdo, criação de agentes, criação da oferta para você sair de lá com um plano de negócios. Clica no link da descrição para saber mais. Tamo junto.